Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo, no Brasil. É uma alegria poder falar com vocês e fazer mais um passeio na vinha do nosso Pai Celestial. E nessa vinha podemos ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para a gente poder viver Jesus. Eu creio que é muito mais do que imitar Jesus. Eu acho que temos que viver Jesus. Se você olhar para uma vinha, você não vai ver os ramos imitando a videira. Você vai ver os ramos vivendo da videira, vivendo literalmente uma união sem barreiras com a videira. É dia 21 de outubro e o título da nossa devocional hoje é Os Isentos. Aquelas pessoas que acham que para elas existe um passe, pode passar, pode fazer o que quer, os isentos. Agora, eu escrevi essa devocional muitos anos atrás e eu acho que quando eu escrevi eu estava um pouco frustrado com as coisas onde eu moro. Então, talvez o título hoje que eu daria para essa devocional é Calma, Carlos, calma. Eu acho que quando eu escrevi, eu estava um pouco bravo com as minhas circunstâncias e eu lendo hoje de manhã essa devocional, me lembrei desse momento e hoje eu vou acrescentar alguns pensamentos para melhorar um pouco o conteúdo dessa devocional. Mas primeiro eu vou ler como está escrito, depois a gente faz um comentário um pouco mais para equilibrar um pouco o conteúdo. Deixa eu ler então a devocional para dia 21 de outubro. Uma das coisas que mais me frustra como ser humano é ver algumas pessoas recebendo uma isenção de obedecer às regras no meio das multidões que têm que obedecer às regras. Tem muitas pessoas que acreditam que são realmente os isentos, quando as leis são escritas para outras pessoas na sociedade. Quando uma sociedade permite a existência dos isentos, a estrutura social enfraquece. O caos anda junto com o crescimento dos isentos numa cultura. Para ver o comportamento dos isentos, é só visitar o aeroporto e observar como certas pessoas estacionam onde querem, ficam quanto tempo que querem, num lugar onde ninguém deve parar e insistem que a fila não é para elas. A boa notícia é que o reino de Deus não permite a entrada dos isentos. O fato é que não existe isenção no reino. Que alívio! Isenção não funciona no reino, mas a graça em Jesus é igual para todos. Recentemente estava super frustrado pela cultura dos isentos onde moramos. Estava com a minha esposa no trânsito e os isentos estavam presentes conosco o tempo todo. Para eles, as leis do trânsito existem para nós, mas não para eles. Estava ficando muito nervoso quando a minha esposa disse calmamente: Carlos, ninguém fica isento de glorificar a Deus. Que alívio invadiu a minha alma. Como pecador que sou, não quero ver Deus punir os isentos. Ainda assim, quero viver numa cultura onde a isenção não existe. Quero viver num lugar onde só existe uma cultura de igualdade na graça e no amor. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não tem lugar para os isentos neste versículo. Somente pela graça e amor de Deus todos poderão glorificar a Deus. Ninguém ficará isento. Eu concordo com o que eu escrevi aqui. Até hoje, eu defendo a ideia que uma cultura é saudável quando sim é sim e não é não. Quer dizer, eu recomendo para qualquer grupo de pessoas viver pelas palavras de Jesus, onde ele disse: deixe seu sim ser sim e o seu não ser não. Porque tudo que vai além disso é do maligno. Então, de um certo lado, eu acho que eu tinha razão, vamos dizer aqui. O problema é que eu não deixei Jesus ser a palavra final aqui.
Porque olha o que ele teria dito para mim. Eu acho que eu estava vendo uma parte da verdade, mas eu não estava sendo 100% honesto. Olha aqui que Jesus fala para Carlos. De uma certa forma ele está dizendo, calma Carlos, calma. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Qual é o problema com a minha reação? Eu acho que o problema que ele revela aqui para mim é que se eu fosse 100% honesto, eu teria que dizer que eu também, às vezes, consegue enxergar para mim uma isenção. Eu também tenho estacionado numa emergência, num lugar onde eu não deveria parar. Como é que eu sei que a pessoa não está com uma emergência? Também, eu tenho quebrado algumas leis de trânsito quando eu estou frustrado. Mas talvez a coisa mais interessante é que uma pessoa me contou e me ensinou que quando você consegue avaliar o pecado do outro, o erro do outro, e você se considera um expert, você é uma pessoa que é craque em avaliar, a razão é porque você conhece muito bem o erro. E talvez conhece muito bem porque você também tem errado naquilo. A minha reação quando alguém fala para mim, calma, Carlos, não é uma reação positiva. Normalmente quando alguém fala para mim, calma, Carlos, calma, eu penso que a pessoa está tentando me controlar. E eu não gosto dessa sensação de ser controlado. Você gosta? Talvez você não fala alguma coisa sobre isso, mas acho que ninguém gosta de sentir que alguém está me avaliando e me corrigindo e tentando me controlar. Agora eu descobri que Jesus é a pessoa que deveria me acalmar e às vezes ele deixa outra pessoa me corrigir, como por exemplo a minha esposa. Então eu queria terminar lendo mais um trecho. Agora esse trecho é Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 1 fala da humanidade que esqueceu de Deus e rejeitou Deus, e um grupo de pessoas que não agradeceram a Deus, e o comportamento depois de abandonar Deus, o comportamento deles tem uma lista dessas pessoas, uma lista dos comportamentos, é uma lista chocante. Agora ele está dando essa lista, agora se eu olhar essa lista, eu pensei, eu não faço aquilo não, eu não tenho aquele problema não, eu estou isento desse problema. Olha o que o apóstolo Paulo diz depois dessa lista tão dura dos pecados dos outros. Ele fala assim, está falando para mim, para você. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Olha como é interessante. Ele fala depois dessa lista terrível, onde eu não consegui me enxergar naquela lista. Mas ele disse que ninguém, um simples ser humano que eu sou e você não tem condições de julgar. Então o que é que a gente aprende aqui?
A gente deveria encorajar as pessoas a viver um sim, sim e não, não. Mas como é que a gente vai encorajar isso? Vivendo sim, sim, não, não. Julgando vai fazer a pessoa reagir contra nós. Da mesma forma que eu não gosto quando alguém fala para mim, calma, Carlos. Quando eu olho para aquela pessoa com aquele olhar de condenação, você acha que ela vai ficar mais calma? Eu nunca vi ela ficar mais calma. Eles sempre ficam mais bravos. Insistem em mostrar que ninguém controla eles. Mas eu conheço alguém também, que tem essa mesma sensação. Então, eu preciso deixar Jesus tirar dos meus olhos qualquer julgamento e, no lugar, um desejo de ajudar, um desejo de mostrar um outro caminho. Então, a melhor coisa que posso fazer é continuar cooperando com as leis e vivendo um dia de cada vez, sim e não, e sempre lembrando que eu existo por causa da graça de Deus. Olha essa declaração do Oswald Chambers. Ele diz assim: o discipulado é edificado inteiramente na graça sobrenatural de Deus. Então, não tem isenção para mim, tem graça. E tem graça para você, mas também tem graça para as pessoas no trânsito, no aeroporto, na minha vida. Que Deus nos ajude a viver as palavras de Jesus. Que Deus te abençoe.